Olá, um excelente dia, domingão bom, né? Obrigado por essa companhia abençoada. A gente aqui trazendo mais uma vez notícias do campo. É o Agro chegando para você. O Agro Record sempre com novidades importantes. Vamos falar de muita coisa a partir de agora, não só do agronegócio, mas também de novidades importantes. Confira comigo os destaques de hoje. Produtores rurais da nossa região têm investido no sistema de consórcio entre banana e cacau. E o estado de São Paulo é o maior produtor e consumidor de alface. E café bate recorde de faturamento no mercado internacional. E a gente começa aqui o nosso agro falando de rentabilidade. O produtor gosta e precisa, né? Cada vez mais importante a gente ter esse resultado, essa resposta de investimentos no campo. E olha só que interessante, produtores rurais aqui do nosso interior têm investido no sistema de consórcio entre banana e cacau. Ainda não tinha ouvido falar nessa diversificação? Pois é, a estratégia ela consiste no plantio de duas culturas, todas numa mesma área. Isso garante melhores condições de manejo, favorecendo o desenvolvimento do cacau, que ainda, pessoal, está em fase de implantação no território paulista. Veja, você que está iniciando na cultura ou está procurando informações, que reportagem interessante para abrir nosso domingão. A propriedade, que antes era destinada à pastagem e a outros cultivos, como de seringueira, hoje divide espaço com a plantação de banana em consórcio com o cacau. Por que esse consórcio? Por que só não plantar o cacau e deixar ele crescer sozinho? Porque a banana ela tem duas vantagens para nós. Primeiro, ela fornece a sombra da banana sobre o cacau, ela fornece um ambiente com conforto térmico para crescer, para a muda crescer e se desenvolver melhor. O cacau, a muda é mais sensível ao sol e também principalmente ao vento. E o segundo ponto, a banana, por 3 anos ela vai ficar aqui, a renda dela vai ajudar a pagar todos os custos da implantação do cacau, é o que está acontecendo. Por que 3 anos? Porque depois de 3 anos, o cacaueiro ele cresceu, atingiu a idade adulta para ter uma produção comercial, e aí a sombra da banana vai atrapalhar o cacau. Então a gente vai, depois daqui 2 anos, o cacau já tem 1 ano, nós vamos cortar a bananeira, né, e vamos deixar só o cacau vir sozinho, porque ele já vai estar produzindo comercialmente. Distribuídas em uma área de 4 hectares, as plantas de cacau, fruto originário da região amazônica, ainda estão em fase de desenvolvimento e apresentam diferentes variações de espécies e cultivares. Aqui na propriedade, né, Amadeu, vocês decidiram plantar 3 tipos de cacau. Quais são eles? Explica pra gente. Por orientação da CAT, nós plantamos a CCN 51, que é um clone equatoriano, a PS 1319, que vem da Bahia, Porto Seguro, e a CPEC 2002, que é também da Bahia. Esses clones que nós plantamos são os mais produtivos e os mais indicados aqui para a região nossa. E o 2002, ele está com 20% aqui da produção. E os outros dois, 40% cada um. Esse daqui é um exemplo do CCN 51. É uma planta vigorosa, dá bastante, bem produtiva, e é interessante que o cacau produzido por ela, o chocolate produzido por essa planta, ele é atualmente o mais cotado no Brasil. Ele é vencedor de vários prêmios. Então é uma planta promissora. Ela pode chegar então a 3 metros, é isso? Só para a gente entender. Ela está pequenininha hoje, mas vai chegar a muito mais. Ela pode chegar a muito mais do que isso. Mas aqui com o sistema de poda que nós vamos implantar, que é por orientação da CAT também, ela deve chegar a 3 metros e meio. Com isso, ela vai manter um espaçamento dela e vai permitir que a mecanização da cultura. E você consegue ainda, levantando os braços, colher o fruto com as mãos. Que vai ficar ali, mostra pra gente futuramente, né? Os cacaus vão permanecer ali. O fruto do cacaueiro, semelhante a jabuticaba, ele é produzido no tronco. Olha aqui uma plantinha, uma florzinha que vai aqui vai nascer um cacauzinho. Entendeu? Então todo ele vai ficar com cacau.
A produção no sistema de consórcio começou aqui na fazenda no ano passado. Atualmente, a área conta com mais de 3.000 pés de cacau e mais de 4.000 de banana. Mas para isso dar certo, as culturas são cultivadas em espaçamento de 2,5 metros, como a gente consegue ver, por 3,5 de largura. Um modelo que tem favorecido o desenvolvimento das plantas e também o aproveitamento do solo. É algo muito interessante para o produtor rural, né? Porque ele consegue agregar valor, ele tem 2 culturas em produção e especificamente para a cultura do cacau é interessante ter uma cultura com porte um pouco maior em que promove, né, e auxilia no desenvolvimento dessa planta. É uma planta que exige um sombreamento parcial e com isso a cultura da banana tem favorecido muito o desenvolvimento inicial da cultura do cacau. Lembrando que após 2 anos ou no máximo 3 anos a cultura da banana é retirada do sistema e fica somente a cultura do cacau. Apesar de serem temporárias na propriedade, as bananeiras desempenham um papel fundamental no sistema de sombreamento ao cacau. Além disso, elas também contribuem economicamente, já que possuem boa aceitação no mercado. Leva para a câmara fria no sítio, a gente madura, coloca a madurar hoje, segunda-feira já vai para o comércio e assim vai a semana inteira. Aí a gente busca no sábado, a gente põe a madurar no sábado para quarta-feira já levar no mercado outra vez. E aí já põe na terça, para sexta e sábado outra vez no mercado. Uma demanda grande. Grande. A gente entrega aí 350, 400 caixas por semana no mercado. Mas com o cacau, nem tudo são flores no campo. O especialista ressalta que para o sistema de consórcio ser bem-sucedido, existem desafios a serem superados, como as condições climáticas. Os maiores desafios seria o quê? Uma adaptação dessa cultura no estado, né? Lembrando que os estados produtores de cacau no Brasil, Bahia, Pará, que são os líderes, né, de produção, têm características próprias, né? Então nós precisamos desenvolver estratégias desde o plantio, a condução e até mesmo a comercialização. Então tudo isso a Secretaria da Agricultura tem apoiado os produtores rurais para que a cultura do cacau se torne uma realidade. E já está se tornando uma realidade, né? Hoje nós temos mais de 100 propriedades no estado de São Paulo cultivando cacau e cada dia que passa aumenta mais, né? Então nós recebemos muitos produtores interessados pela cultura, tem movimentado muito a região noroeste, como também, inclusive, outras partes do estado. O cultivo do cacau já é uma realidade no estado de São Paulo, com cerca de 600 hectares plantados em todo o território paulista. Na propriedade, o cenário também é positivo. Com a redução gradativa da produção de banana, a expectativa é que em até 3 anos a produção comercial do cacau se aflore. O cacau também é uma commodity. O preço dele, a gente não depende tanto de influência regional ou interna aqui do Brasil. O preço do cacau ele é pago para o produtor com base no preço que está sendo negociado na Bolsa de Nova York, na Bolsa com cacau em Nova York. É com base nisso. Então é mais seguro para nós, para o produtor. Então não ficar sujeito a essas condições aqui regionais, sobe e desce. Então a gente está sempre, o preço é sempre ligado ao mercado internacional. A gente retorna aqui conferindo como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 333,25. E o quilo do suíno vivo sai por R$ 6,94. E olha só, mesmo com queda no volume embarcado, o nosso cafezinho de todo dia é bom demais, né? O café brasileiro faz sucesso, não só aqui com a gente, mas lá fora, no mercado internacional. Tanto que bateu recorde de faturamento no mercado externo. No ano passado, o país exportou menos sacas. Pois é, apesar desse menor volume, a gente tem, sabe o quê? A chamada valorização do produto, que subiu demais e garantiu uma receita histórica, só para a gente ter uma ideia, de mais de 15 bilhões de dólares. É o nosso cafezinho fazendo sucesso. O Brasil exportou 40 milhões de sacas de café em todo o ano passado, queda de 21% em relação ao ano anterior. Impacto provocado principalmente por ser um ano de bienalidade baixa, com menor colheita.
Apesar disso, o faturamento foi histórico, 15,6 bilhões de dólares, crescimento de 24% quando comparado a 2024. Não é surpresa, nós já vínhamos noticiando, porque 2025 foi um ano com menor disponibilidade de café, menor nível de estoques, uma safra 2025 colhida inferior em volume à safra 2024. E com isso, o Brasil sendo o maior produtor, o maior exportador e segundo o maior consumidor da bebida, com essa pressão sobre os estoques, sobre a disponibilidade de cafés, os preços foram muito expressivos. E por causa disso, nós tivemos recorde na nossa série histórica, na nossa balança comercial. As nossas receitas com café externas foram de 15,6 bilhões de dólares, mais 24%, o que representou 87 bilhões de reais. E dessa forma, o café sozinho representou 9,2% de todas as exportações do agronegócio brasileiro em 2025. Os investimentos em tecnologias têm ajudado na melhor qualidade do grão e na conquista de novos consumidores pelo mundo. De acordo com o relatório do Conselho dos Exportadores de Café, o país exportou para 121 destinos. Destaque para a Europa. A expectativa é fortalecer ainda mais o continente com o acordo comercial recém-assinado com o Mercosul. Representou 44% de tudo que nós exportamos para o mundo. E por que é tão importante falar de União Europeia, o principal bloco econômico para o mercado de café? Porque nós assinamos e consolidamos um grande avanço em relação ao acordo comercial União Europeia-Mercosul. 2 blocos que vão se tornar o maior acordo do mundo, com mais de 700 milhões de pessoas envolvidas e mais de 22 trilhões de dólares de produto interno bruto. Então, muito importante para gerar integração econômica, investimentos industriais, investimentos em inovação tecnológica nas duas vias. A Alemanha foi o país que mais comprou o grão. Os Estados Unidos, por causa do tarifaço, caíram para a segunda posição. Itália, Japão e Bélgica completam o top 5. Lá no dia 20 de novembro, nós conseguimos a isenção para os cafés verdes e cafés industrializados. Porém, o café solúvel não foi contemplado, então a gente ainda sofre com 50% de taxação. Por isso o Brasil ainda segue prejudicado pelas tarifas. Diante disso, a Alemanha passou a ser o país que mais importou os cafés do Brasil ao longo de 2025. Foram 5,4 milhões de sacas. Para a Alemanha, nós retraímos também os impactos quando comparado a 2024, mas diante dos impactos do tarifaço, a Alemanha passou a ser a primeira colocada. Apesar dos recordes, a defasagem na infraestrutura dos portos ainda prejudica os agricultores e gerou um prejuízo de 61 milhões de reais, principalmente pelo atraso dos navios. É importante observar, que as cargas, como nós conversamos com vários outros setores, não é café que tem problema. Todos os setores têm problema. E o que nós temos ouvido de todas as instituições é que todos os setores estão procurando formas e portos para escoar a sua carga, uma vez que o Porto de Santos realmente tem esse gargalo e os prejuízos para os exportadores estão ficando insustentáveis. O café arábica foi a variedade mais exportada pelo Brasil, com 32 milhões de sacas, volume que equivale a 80% do total. Os cafés que possuem certificados de práticas sustentáveis, qualidade superior ou especiais responderam por 20% do comércio internacional. E os nossos cafés diferenciados estão realmente se mostrando para o mundo. O café diferenciado é aquele com selo e normas de sustentabilidade ou selos e qualidades na parte de qualidade ou boas práticas agronômicas. Nós exportamos 8,15 milhões de sacas de cafés diferenciados, com ágio de 11,5% em relação aos naturais médios. Isso gerou para nós 3,5 bilhões de dólares da receita cambial. Mais de 20% de todo o faturamento se deve aos cafés diferenciados. Então, nós estamos sempre nessa batalha de promover os cafés do Brasil, mostrar a nossa sustentabilidade, a nossa qualidade e agregar sempre mais valor pelas boas práticas. O próximo ciclo ainda é de incertezas, mas com expectativa de uma maior colheita. As perspectivas para o Conilon dão conta de que nós teremos safra entre um pouco menor a igual, a uns que pensam que pode ser até um pouco maior, mas eu diria que talvez aí com esse calor que está fazendo, pode ser que a gente tenha uma safra de Conilon um pouco menor. Obviamente que no Arábica as perspectivas são muito melhores, até porque essa safra foi bem difícil. Estamos falando isso aqui considerando condições climáticas favoráveis daqui até as colheitas de Arábica e de Conilon e Arábica, na sequência, mas sem sombra de dúvida que a expectativa do mercado é
que nós tenhamos uma produção muito maior. Deu até vontade de tomar um cafezinho. Mas antes, vamos conferir então como ficou na semana a cotação dele que acabamos de falar, o café e também de outros produtos agrícolas. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,11. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 1.931,50. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 54,29. A saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 66,44. E a saca de 60 quilos de soja está em R$ 124,34. Agora sim, dá tempo de tomar aquele cafezinho. Vamos fazer uma pausa rápida, intervalo, na volta, mais assuntos. Não sai daí, tá bom? A seguir, o estado de São Paulo é o maior produtor e consumidor de alface. Você gosta? Tem de sobra na volta, tô chegando. A gente aproveita esse retorno aqui para ver, o tempo tá uma loucura, né? Para já se programar, vamos verificar como anda o tempo e como deve ficar o tempo nesta semana. Sol com algumas nuvens e previsão de chuva em alguns períodos. Em Rio Preto, mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Araçatuba, as temperaturas se repetem, mínima de 21 e máxima de 30 graus. E em Presidente Prudente, fica entre 22 e 31 graus. Não pode faltar. Bom, é difícil achar quem não gosta, mas sempre tem um ou outro, mas é difícil. Estou falando da alface. Pois é, a alface é presença garantida na mesa do brasileiro. Um salzinho, um azeite, um limãozinho, bom demais, né? A produção nacional movimenta bilhões de reais por ano e tem em São Paulo o principal polo de produção. Só no ano passado, o estado produziu mais de 220 mil toneladas da folha. E para atender toda essa demanda, pessoal, que é crescente, produtores estão cada vez mais próximos dos centros urbanos e investem em muita tecnologia. Uma delas é a chamada hidroponia, para garantir essa alface verdinha aí que você gosta. No mercado, a alface tem lugar de destaque entre as hortaliças. Afinal, a folhose está quase todo dia no prato da população. Tem que ter aquela para almoço, né? Saladinha, arrozinho, feijão, carne. É tradição do almoço. A alface não pode faltar na mesa do brasileiro? Ah, não pode. Pelo menos para mim é essencial. A variedade crespa é a preferência, representando metade das vendas. A alface é a verdura mais consumida no Brasil e a terceira hortaliça em volume de produção, perdendo apenas para a melancia e o tomate. Sempre eu compro para fazer parte. Quase todo dia tem. Por quê? Porque é saudável, é gostoso, uma saladinha, é bom demais. A senhora gosta de alface? Adoro. Por quê? Eu acho que é um benefício bom para a saúde, né? É muito bom, é muito gostoso. Eu gosto pela fibra, por tudo que ele tem. Segundo a Secretaria de Agricultura, o estado de São Paulo é o maior produtor e consumidor nacional de alface. No ano passado, foram cultivadas mais de 220 mil toneladas da folhosa por aqui, que movimentou quase R$1 bilhão. Para atender a toda a demanda dos consumidores, normalmente as propriedades rurais de hortaliças ficam no entorno das cidades, o chamado Cinturão Verde. Mas aqui em Ribeirão Preto, no Jardim Paulistano, a horta está dentro da cidade. E neste local, o agricultor resolveu investir em uma tecnologia diferente, a hidroponia. A horta foi criada há cerca de 10 anos pelo Paulo, funcionário público que deixou a carreira para investir em agricultura. Conheceu o sistema em São Carlos e trouxe para Ribeirão Preto, mas não foi fácil. Por causa da temperatura, né, que é totalmente diferente em São Carlos. Dá 10 graus de diferença, tem dia, tem horas. Me falaram que não ia dar certo, uma agrônoma que tinha aqui, não ia dar certo por causa da temperatura, mas a gente é persistente, né? A gente perdeu muita coisa e começou de novo, e estamos aqui 10 para 11 anos já, graças a Deus, e está dando certo. O cultivo hidropônico é feito em estufas e é baseado na utilização de água e sol, evitando o uso do solo. As raízes do alface ficam submersas em canos de PVC, por onde passa a solução composta com nutrientes para o desenvolvimento. O sistema é chamado de fertirrigação. Para a água poder ser distribuída da melhor forma, o terreno precisa ser inclinado. Temos como benefício o controle em ambiente protegido,
uma vez que a alface ela é bem sensível às condições climáticas, temperatura, clima, né? E também a gente pode controlar os nutrientes, né, junto com a água. A gente evita da cultura estar a pleno sol, por ser um ambiente protegido, e também fica livre de pragas de solo, como por exemplo o nematóide. O nematóide hoje é uma praga que ele tem controle, mas ele nunca sai da área, né? E não só nematóide, como fungos de solo também. Nos últimos anos, o cultivo tem enfrentado desafios com o aumento da quantidade de insetos, que tem prejudicado o desenvolvimento das plantas. E foi necessário usar armadilhas para evitar perdas. São insetos sugadores, né? Principalmente o trips. E ele acaba com a alface, ele vai sugando ela, mancha toda a alface, fica toda manchada, você não consegue vender, você tem que descartar. Então essa placa azul, ela atrai ele pela cor. E ela tem uma super cola, ele bateu nela, ele cola e aí acabou a vida dele, né? E ele consegue ter melhor produção. Melhor produção, não usa agrotóxico, né? É um tipo de armadilha que a gente usa e graças a Deus está dando certo. A propriedade planta 6 variedades de alface. A crespa é a que tem mais saída e a brunella é a novidade. É preciso esperar 40 dias para poder fazer a colheita dela, 10 a mais que os outros tipos. A sensibilidade de todas ao calor é grande e para controlar a temperatura são usadas telas. Ela abaixa a temperatura até uns 10 graus. Por que isso é importante? É importante pelo cultivo, né? A alface tem que ter sol, mas sol em excesso também mata, né? Então tem que ter uma temperatura adequada para dar certo o cultivo. Com tudo isso, os custos aumentam, foi preciso incrementar a produtividade e repassar parte do valor para o consumidor. 10 anos atrás, uma unidade de alface era vendida por R$ 2,00. Hoje está em R$ 6,00. A diferença é que quem compra em hidroponia consegue este valor durante todo o ano. No mercado depende da oferta e enfrenta oscilações. O local comercializa, em média, todos os meses, 4.000 maços formados por 2 pés da verdura. Por que hidroponia é interessante? Porque o rapaz está apanhando agora. Ele está apanhando agora, com 2 minutos está aqui, está fresquinho. Só leva para casa, já come? É normal, já vai usar hoje mesmo. Gostosa? Muito boa. Ela é mais saudável, né? Porque você não tem nenhum agrotóxico, nem nada. Então ela é muito melhor. A hortaliça cultivada na água também pode ser mais sustentável por não usar produtos químicos. Os insumos biológicos têm sido uma alternativa para os produtores rurais. O uso de produtos biológicos hoje vem crescendo muito no Brasil, né? E não é diferente em horticultura, né? E eu só vejo vantagem porque são produtos que não causam dano nenhum, nem ao meio ambiente e nem à saúde humana, né? E vem sendo muito difundido também na horticultura. Desta forma, a alface traz diversos benefícios para a nossa saúde. É rica em vitaminas e mineral, é fonte de fibras, água e antioxidantes, ajuda na perda de peso, controle do açúcar no sangue e saúde dos ossos, além de poder ajudar a prevenir o envelhecimento precoce e anemia. Para consumir a hortaliça, lave individualmente, separando as folhas e lavando em água corrente. Sanitize, mergulhe em água sanitária própria para alimentos para eliminar micro-organismos. Seque bem se for guardar para retirar o excesso de água e evitar o apodrecimento. Consuma crua para preservar nutrientes. Para durar mais, armazene em pote com tampa na gaveta da geladeira e evite consumir folhas amassadas ou amareladas, que podem fazer mal. A alface pronta é só temperar e aproveitar a salada. Que forma que o senhor gosta? Limão, vinagre, para mim tá ótimo. E aí tá boa a refeição? Tá boa a refeição. Vinagre, limãozinho, aquela de lei com azeite, né? Para ficar bem apetitoso ali na hora do almoço, até pra janta também, né? Hoje em dia tem gente trocando a janta pela verdura, né? Como que a senhora gosta da alface da senhora? É picadinha, temperada? Como que é? Picada, às vezes a gente rasga, faz com tomate, com cebola, aí depende. Sempre acompanhando a refeição? Sempre acompanhando. Já fica a dica da salada de mais tarde, né? É um bom acompanhamento para a sua receita de hoje, domingão, tá bom? Obrigado por essa companhia boa, tamo junto, o Agro Record fica por aqui. Se de repente você perdeu algum momento, é só acessar, estamos lá no R7, entra, você encontra
toda a nossa programação, toda a nossa grade também. E se você tiver sugestões de reportagens, manda que a gente gosta. Olha o Zap aparecendo aí, a nota favorita, deixa na sua agenda. Obrigado mais uma vez por essa companhia boa demais. Fiquem com Deus. Calma, a gente tem uma grade especial, muita coisa boa preparada para preencher e te fazer companhia nesse domingão. Tamo junto, até domingo que vem.